Hoje vamos conversar sobre a Petrobras, a Petri 4. E aquela pergunta que tem circulado bastante. Será que podem vir mais dividendos extraordinários por aí? É um tema que esquentou recentemente, né? A gente vai dar uma olhada nos fatores envolvidos nisso, com base em informações da empresa, indicadores de mercado. Mas, assim, por que essa discussão surgiu com força agora? E quais são as condições, as travas, digamos assim, para esses pagamentos? Olha, o que parece ter iniciado tudo, ou pelo menos intensificado, foi uma sinalização da própria presidência da Petrobras, falando de um esforço para pagar esses dividendos extras. Hum, E isso, claro, ganhou um peso maior com falas do governo. O ministro Haddad, por exemplo, mencionou o interesse em receber esses recursos, né, para ajudar nas contas públicas. Existe uma necessidade fiscal aí do lado do governo. entendi. Faz sentido. Então, para a gente poder avaliar se isso é realmente viável, como funciona a política de dividendos da Petrobras hoje? Qual é a regra atual? Bem, a política que está em vigor, ela estabelece um pagamento mínimo, tá? É de 45% do fluxo de caixa livre da companhia. Certo. E o fluxo de caixa livre, para quem não está tão familiarizado, é basicamente o dinheiro que sobra depois que a Petrobras faz os investimentos necessários para manter a operação rodando, sabe? Esse é o piso, o regular. Ok. 45% é o mínimo garantido, se tiver fluxo de caixa livre, claro. E para pagar acima disso, os tais dividendos extraordinários. Qual a principal condição ou, talvez, o principal obstáculo? Olha, a grande restrição, o ponto-chave mesmo, é o nível de endividamento da empresa. A dívida? Exato. A política da Petrobras define um teto para a dívida bruta. Esse teto é de 75 bilhões de dólares. 75 bilhões. E como estamos hoje? Pelos dados mais recentes que temos acompanhado, essa dívida está ali na casa dos 65 bilhões de dólares. Então tem uma folga ainda. Tem uma margem, sim, mas é um ponto de atenção porque essa dívida tem mostrado uma tendência de alta. Ah, tá subindo. Isso. Então, essa margem existe, mas precisa ser monitorada. Se a dívida bater ou ultrapassar esses 75 bilhões, aí pronto. A distribuição de dividendos extraordinários fica bloqueada pela própria regra da companhia. Entendi. É uma trava importante. E a coisa complica mais ainda quando a gente adiciona a variável do preço do petróleo, né? O Brent, que é a referência internacional, nossa, tem oscilado bastante. Demais. A gente viu ele bater 80 dólares o barril, depois recuar ali para perto de 70, agora está mais na faixa dos 75, né? Muita coisa acontecendo, tensões geopolíticas, decisões da OPEP sobre produção. E essa montanha-russa do Brent, ela bate direto na geração de caixa da Petrobras. É quase imediato o efeito. Existe uma sensibilidade que o mercado acompanha de perto. A estimativa é que, tipo assim, cada queda de 10 dólares no preço do barril pode reduzir o fluxo de caixa operacional da Petrobras em cerca de 5 bilhões de dólares. Uau, 5 bilhões a cada 10 dólares de queda. É muita coisa. É um impacto relevante. E menos caixa operacional significa, né, menos dinheiro disponível para tudo, inclusive para distribuir dividendos, sejam eles os mínimos ou os extraordinários. E tem mais um fator nessa equação, que é a política de preços interna aqui no Brasil. Aquela que foi implementada em 2023. Parece que sempre fica uma dúvida, né, sobre se as variações lá de fora do petróleo são repassadas na velocidade e intensidade certa para a gasolina, para o diesel aqui, ainda mais pensando no impacto disso na popularidade do governo. Isso não pesa também? Pesa, e muito. Se a gente conecta isso com o histórico, é um risco conhecido. Essa defasagem entre o preço internacional e o preço praticado aqui dentro já deu muito problema no passado. Lembro bem do período ali de 2013 a 2015, né? Exatamente. Naquela época, essa política levou a Petrobras a acumular um endividamento recorde. Chegou a ter risco de desabastecimento porque ficava muito caro para a empresa importar combustível e vender mais barato aqui. E no fim das contas? No fim, um prejuízo na estatal acaba pesando no Tesouro Nacional e aí, indiretamente, em todos os contribuintes. E tem um ponto irônico, né? Se a empresa tem prejuízo, ela não gera lucro para distribuir. Ou seja, a própria defasagem de preço pode impedir o governo de receber os dividendos que ele tanto precisa. A conta não fecha. É curioso notar essa mudança de discurso, né? Figuras importantes ligadas ao governo, que antes criticavam dividendos mais altos na Petrobras, agora parecem incentivar esses pagamentos como uma fonte de receita para o governo. Sim, é uma mudança notável. E isso nos traz de volta para a questão central, que é a sustentabilidade desses pagamentos.
Dividendos são ótimos, são importantes para os acionistas, incluindo o governo, claro, mas eles precisam vir de uma operação que seja saudável, lucrativa, de forma consistente. Não pode ser algo pontual que comprometa o futuro. De jeito nenhum. O ideal, na verdade, seria a Petrobras conseguir o quê? Alinhar seus preços internos com os internacionais de forma eficiente e focar no seu negócio principal, que é a exploração e produção de petróleo e gás. Historicamente, a gente sabe que investimentos em outras áreas não trouxeram o mesmo retorno para a empresa. É verdade. Então, o desafio é gigantesco. Como equilibrar essa distribuição de lucros que o governo precisa agora, sem comprometer a saúde financeira e a capacidade de investimento da Petrobras lá na frente? É um verdadeiro cabo de guerra entre o fiscal de curto prazo e a sustentabilidade de longo prazo da companhia. Exatamente. Considerando todo esse cenário que a gente conversou, a necessidade do governo por recursos, a política de preços interna, que sempre gera debate, a volatilidade do petróleo lá fora, qual seria o equilíbrio ideal para a Petrobras, na sua opinião? Como dosar essa distribuição de dividendos sem prejudicar a saúde financeira da empresa? Queremos saber o que você pensa sobre isso. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, acho que cobrimos os principais pontos dessa discussão complexa. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima!